Então um dos 12 discípulos, chamado Judas, foi falar com os chefes dos sacerdotes. E ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. A pergunta é a seguinte: Judas tinha livre arbítrio? Ou Judas foi condenado a trair Jesus? Ele foi predestinado desde o nascimento a trair o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Era ele que tinha que trair mesmo? Como responder a essas perguntas? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Este programa que tem respondido às mais diversas dúvidas, às mais diversas questões bíblicas que chegam até o nosso programa. E se você que está nos acompanhando aí tem uma dúvida bíblica, tem algo que você queria ter uma resposta, então manda pra gente. Daqui a pouquinho eu falo como que você faz para mandar ou para enviar a sua pergunta pra gente. Se você ainda não conhece o programa, se está chegando aí agora, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui. Este é um programa em que você pode fazer a sua pergunta e ela vai ser respondida à luz da palavra de Deus. E quem está na mira para respondê-las é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Graças a Deus, Tito, tudo bem? E melhor agora porque o nosso telespectador está acompanhando o nosso programa. Na Mira da Verdade, como o Tito disse para você, é um programa de respostas a perguntas bíblicas. Faremos aqui o nosso melhor para apresentarmos a você respostas bíblicas que possam atender às suas dúvidas, às suas necessidades. Então esperamos que você continue nos acompanhando, que você compartilhe, caso você esteja assistindo pelo YouTube, que você compartilhe com outras pessoas, que você curta este material para que outras pessoas possam também recebê-lo. Então obrigado pelo seu carinho, que Deus te abençoe e estaremos aqui aguardando então a sua dúvida. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo. Nós estamos transmitindo pela Novo Tempo em todo o nosso país, nas mais diversas cidades aí que nós temos canal aberto. Estamos também transmitindo pelas parabólicas, pelas TVs por assinatura. Mas com o mundo nós estamos transmitindo também pelo YouTube, no canal da Novo Tempo ao vivo. Você pode compartilhar este link, esse vídeo do YouTube para que mais pessoas possam assistir onde quer que elas estejam neste momento no nosso planeta e acompanhar o programa Na Mira da Verdade também, mandando até perguntas nos comentários ali do YouTube, tá bom? Esse é um novo formato que a gente está pegando ali as perguntas também, mas você tem várias formas de enviar a sua pergunta. Você pode mandar pelo SMS e também pelo WhatsApp, o número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui no aparelho na hora, tanto no SMS como também no WhatsApp. E eu pesco ali nos dois lugares, viu? O SMS ali é muito fácil de pegar as perguntas. Pode enviar as suas perguntas por ali. Você também tem as redes, as plataformas, né? As redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade. Ambos têm um videozinho ali, onde eu gravo antes de começar o programa, para que você possa enviar as suas perguntas para o programa de hoje, tá bom? Então, participe na plataforma que você mais se identifica aí, manda sua pergunta pra gente e vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Nós abrimos o programa com uma pergunta que chegou aqui no Instagram, nesse videozinho que eu falei, que eu já lanço antes de começar o programa. Quem mandou foi o Rafael Aparecido Antônio. Tem 3 nomes próprios aí, o Rafael, hein?
O Rafael, ele perguntou o seguinte, professor, nós abrimos falando sobre a questão de Judas, e a pergunta dele foi da seguinte forma: Judas teve livre arbítrio? Ou já nasceu condenado a trair Jesus? Se ele tinha o livre arbítrio, como que Jesus já sabia que Judas o iria trair? Nosso destino está escrito desde o primeiro dia das nossas vidas? Olha só a questão, professor, uma questão bastante interessante, bastante capciosa, hein? Porque como que é essa história de Judas? Jesus já sabia que ele o trairia? Quer dizer que ele foi predestinado a trair Jesus? Ele já foi condenado a esse mal? Como é que fica essa questão? Essa é uma pergunta, Tito, muito importante e a resposta também seria muito ampla, porque a questão da onisciência de Deus, nós não temos todas as respostas, mas as respostas que temos são suficientes para nós demonstrarmos biblicamente que a onisciência de Deus, ela não é causativa. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas confundem a onisciência de Deus com as decisões erradas dos seres humanos. O que acontece? A onisciência de Deus permite que ele saiba com antecipação, obviamente, as coisas que vão acontecer. Só que a onisciência de Deus não é causativa. Por exemplo, no Salmo 41:9, quando Davi falou, né, de um amigo dele que o traiu, ele usou essa expressão, não é? Que o meu amigo levantou contra mim o calcanhar. Então ali, Deus já estava, com alguns milênios de antecedência, predizendo, né, que o Messias seria traído. Então, por exemplo, em João 13:18, Jesus aplica o Salmo 41, verso 9, ao fato de que Judas o trairia. Na verdade, João 17:18, tá? Então, quando Cristo aplica a este evento, ele está dizendo que Deus previu que o Messias seria traído por um dos seus mais próximos, que um dos seus 12 apóstolos. Só que a onisciência, a presciência de Deus, ela não é causativa. Se ela fosse causativa, então quando Deus previu o pecado, isso significa que ele causou o pecado. E aí nós entramos num problema muito sério. Por que Deus causaria o mal se ele odeia o mal? Como que Deus predestina pessoas a fazerem as coisas que Deus mais odeia que elas façam, que são práticas pecaminosas? Entraremos num problema de ordem moral muito grande, porque Deus seria imoral. Ele seria imoral em predeterminar que alguém seja um pecador. Ok? Como que um Deus moral predestina que alguém seja imoral? Não tem lógica isso. Tá? Isso não é paradoxo, isso é contradição lógica aberta. O que acontece? Quando os salmos prevêem a traição por parte de Judas, isso não significa que Deus determinou que Judas seria um traidor. Porque um Deus moral não pode predestinar que alguém seja imoral. A onisciência permite que Deus saiba o que vai acontecer, mas ela não é causativa. Ela não causou isso. O Messias, Jesus, teria que morrer por nós. O plano de salvação foi preparado por Deus antes da fundação do mundo. Agora, Deus, na sua onisciência, ele consegue prever detalhes do que vai acontecer. E até mesmo esses detalhes, mesmo que não seja da vontade de Deus que Judas traia Jesus, Deus consegue prever isso. E aí o que ele está dizendo com isso? Filhos, eu sei o futuro. Deus não causou a traição por parte de Judas, mas Deus sabia que isso iria acontecer. E considerando que a onisciência não é causativa, não podemos culpar a onisciência de Deus. Outro detalhe, a onisciência de Deus não implica que não temos livre-arbítrio. Ele sabe que as coisas vão acontecer, mas ele nos criou como seres livres. E a onisciência permite que ele conheça as decisões desses seres livres. Agora é óbvio, e aí neste ponto, quase totalmente concordamos, né, com os nossos irmãos calvinistas. A natureza é corrompida, o nosso livre-arbítrio é corrompido, é depravado. A diferença é que eles creem que há ausência de livre-arbítrio em nós. Nós já cremos
que restou algo disso. Mesmo corrompido, ainda tem alguma coisinha que nos permite sermos seres morais responsáveis. E quanto às decisões? É óbvio, precisamos da ajuda do Espírito para decidirmos coisas boas. Porém, o Espírito não nos obriga a fazer isso. O que diz Romanos 2,4? Diz ali que Deus conduz ao arrependimento. Não diz que Ele obriga ao arrependimento. Conduzir é uma coisa, impor é outra. Então, com isso, a doutrina da graça irresistível também não é bíblica. Até porque, 2 Coríntios 6, 1 e 2, mostra claramente que a graça pode ser resistida. Então, obviamente, eu não posso ser irresponsável e dizer assim, olha, nesses poucos minutos eu abordei essa questão de uma forma ampla, porque não é assim. Isso é um assunto de séculos que isso é discutido, não se tem um consenso entre, obviamente, os protestantes, mas nós não temos dúvida alguma de que a onisciência de Deus, isso sim, a onisciência de Deus não causa as coisas ruins. Se assim o fosse, estaríamos numa contradição lógica. Um Deus que é moral, predestinar alguém para ser imoral. Isso não tem lógica, não tem base bíblica. Apenas começando, participe aí mandando a sua pergunta para a gente. Estamos ao vivo, manda a sua dúvida para a gente aqui. Eu quero mandar um abraço muito especial a uma pessoa que tem acompanhado na mira, gosta muito. Ele é daqui de Pindamonhangaba, o seu José Antônio. Obrigado pelo carinho da sua audiência, meu irmão. Que Deus lhe abençoe ricamente, viu? Obrigado aí, tá aí um abraço todo especial do programa para o senhor que acompanha a gente. Mas olha só, professor, tem muitas perguntas que chegam aqui hoje pelo nosso SMS, olha, muita gente mandando, pelo WhatsApp também. Essa pergunta aqui deixa eu ver se tem um nome, é da Alessandra. A Alessandra, ela diz o seguinte: eu sou de Santo André, São Paulo, sou adventista, mas tenho uma dúvida. Uma pergunta interessante, professor, olha só. Se Jesus já pagou por nossos pecados na cruz, e se somos salvos pela graça mediante a nossa fé em Cristo Jesus, como o nosso Senhor e Salvador, fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador, por que Jesus, quando passou do santo para o santíssimo, lá no santuário celestial, está fazendo expiação e nos julgando? Por que ainda temos que ser julgados se somos salvos pela graça mediante a fé? Essa não só é a dúvida dela, mas é uma dúvida de muitos evangélicos, professor, quando a gente fala sobre esse assunto aqui do santuário celestial. E a Bíblia é clara em apresentar isso, professor? Veja, esse é um assunto, óbvio, muito amplo para tratarmos aqui também agora, mas eu quero ler alguns textos para mostrar para você por que o juízo dos justos não contradiz a doutrina da justificação pela fé. Vou começar aqui lendo 2 Coríntios 5,10. Paulo está falando para pessoas justificadas pela fé. E ele se inclui aqui. Olha o que ele diz. Porque importa que todos nós, ou seja, os cristãos da igreja de Corinto, os demais cristãos, o próprio Paulo, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Nesse texto, claramente, aqueles que são justificados pela fé fazem parte do juízo. Então não tem como eu negar uma verdade assim. A sua pergunta é muito importante, muito boa. Mas olha, de acordo com esse texto, não há como negar que o justificado pela fé também tem parte no juízo. Quer ver um outro texto? Romanos 14, verso 12. Assim, pois, cada um de nós, isso inclui aqueles que são justificados pela fé, dará contas de si mesmo a Deus. Como harmonizar a doutrina da justificação pela fé com o juízo? A resposta é a seguinte: além de você e eu sermos justificados, ou seja, declarados justos pela fé em Cristo, nós somos também santificados. Ser santificado é ser separado
do mal, do pecado, para um propósito santo, que é viver a serviço de Deus. A santificação é um processo diário de transformação que o Espírito Santo efetua em nós. E esta fase é tão importante que Hebreus 12:14 diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. As obras não são meio de salvação, nunca foram e nunca serão. Mas elas são uma demonstração de que o indivíduo permitiu que realmente a graça de Cristo justificadora operasse na vida dele. Então, para que existe um juízo? Tanto para os justos quanto para os injustos. Para os justos, é porque Deus precisa mostrar ao universo quem realmente é de Deus e quem não é. Recomendo que você leia Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Você vê que ali há uma cena de um tribunal, livros são abertos, anjos estão como testemunhas ao redor do trono. E por que os anjos estão ali? Aqui que está um detalhe. Mesmo que Deus conheça o coração dos seus, os anjos não são oniscientes. Os anjos, lembre-se que o conflito cósmico entre o bem e o mal foi algo muito amplo e complexo ao ponto de 1/3 dos anjos serem enganados e virem para o lado de Satanás. De acordo com Apocalipse 12, 3 ali até 12, foram expulsos do céu. Então questões no grande conflito cósmico precisam ser resolvidas. E como só Deus conhece o pensamento que está no íntimo de cada um, nessa primeira fase do juízo, chamada pré-advento, ou que ocorre antes do advento, da volta de Cristo, Deus mostra para o universo quem é quem, para que não existam dúvidas de que quem vai estar no céu realmente aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal. Só que Daniel mostra também que este juízo em relação aos justos, não há uma vírgula de motivo para os justos terem medo desse juízo. Porque esse juízo vindica o caráter dos justos, mostra que eles realmente aceitaram a justificação pela fé, demonstraram isso por meio da sua vida, do seu estilo de vida, que faz parte da santificação. E o resultado desse juízo, em Daniel 7, 25 a 27, é que um dos resultados é que os santos recebem o reino eterno. Então veja, não há um porquê. Quem aceitou a Cristo, o juízo tem uma outra função, vindicar o caráter dele. Agora, quem rejeitou a Jesus, aí ele passa por uma outra fase do juízo, que é a fase condenatória. Não é uma vindicação do caráter, não é um prestar contas ao universo, para o universo entender quem é quem. Aí é uma condenação eterna mesmo, castigo do lago de fogo e depois destruição final. Então não há contradição entre esses textos que eu li com João 5:24, por exemplo. João 5:24 fala que quem crê em Jesus não entra em juízo, mas o juízo ali é o juízo condenatório. Agora Paulo ele se inclui, como os demais que foram justificados pela fé, ele se inclui como fazendo parte do juízo. Esta é uma outra fase, é um juízo de uma outra, é um juízo final, só que ele é dividido em fases, né? Nesta primeira fase é vindicação do caráter do justo, o propósito é um. Agora, o final que castiga e executa os ímpios tem um outro propósito. Então você vai ter que estudar, obviamente, bem mais. Isso aqui eu dei para você um pequeno vislumbre de uma doutrina que é fundamental, que é a doutrina do santuário e a doutrina do juízo pré-advento. Tá? Eu sugiro que você se familiarize cada vez mais com a nossa literatura. Existe um livro específico, mais de um livro específico, até vou lhe indicar um livro. Depois o Tito vai indicar também, pode indicar um curso bíblico da Novo Tempo, mas já que você se interessou neste assunto de forma mais profunda, eu vou te indicar aqui um livro da Casa Publicadora Brasileira. É um livro de Mervyn Moore. Só pegar aqui o nome dele direitinho. Aqui, ó. Na Corte Celestial, em defesa do juízo investigativo. Esse é um dos livros. Tem um outro livro também muito bom, porque aí você entende a doutrina do santuário de forma mais ampla, é o sacerdócio expiatório de Jesus Cristo. Mas se você quer se informar sobre essa doutrina aqui em específico, do juízo pré-advento, e entender o quanto é uma doutrina bonita e que não contradiz a justificação pela fé, este livro aqui
de Mervyn Moore vai ser muito bom para você. Você pode adquirir com a Casa Explicadora Brasileira. No horário comercial, você telefona para 0800 979 0606. Agora você pode comprar online, né? cpb.com.br. C de casa, P de Paulo, B de bola. Então é um livraço, tá? Você vai perceber que a total harmonia entre o juízo e a justificação pela fé, esse livro vai ser muito esclarecedor para você. Muito bem, professor, muito bem. Mande as suas perguntas para a gente. Eu estou vendo aqui o pessoal no WhatsApp, muita gente participando. Obrigado pela sua participação aqui. Nós temos que ir para um intervalo rapidinho, mas aproveita aí o nosso intervalo, manda suas dúvidas. A gente volta já já. Já estamos de volta aí, mande as suas perguntas pra gente. Tem uma pergunta que chegou aqui, eu estou até olhando aqui na Palavra de Deus. A pergunta foi da Morgana Gabriele. A pergunta dela é a seguinte: professor, eu gostaria de saber se a aparência de alguns seres celestiais são exatamente da forma como a Bíblia descreve. Por exemplo, lá em Ezequiel, né, no primeiro capítulo ali, dos versos 10 a 14, ou se há algo para se interpretar ali a respeito dessa fisiologia. Realmente é uma mistura de animais com seres humanos e olhos pelo corpo todo. Eu não consigo entender isso. Professor, ali no livro de Ezequiel, de fato tem alguns seres celestiais ali. E são de forma aqui, a partir do verso 10, ó, cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente a cara era de gente, do lado direito era de leão, do lado esquerdo era de boi e atrás a cara era de águia. 2 asas de cada animal se abriam para cima e tocavam ali no verso 10, viu? Do primeiro capítulo. Era de boi, enfim. Tem uma série de características aqui de seres assim diferentes. Isso aqui está dizendo que são seres celestiais, professor? Como é que a gente... Porque a parte da Bíblia aí está falando sobre o trono de Deus, né? E aí vem essas citações. O que quer dizer isso? Ou tem algum significado especial? Veja, aqui é um dos capítulos bíblicos que nós não temos um consenso e todas as informações para sabermos este simbolismo, mas há umas linhas gerais. Primeiro ponto, que é uma visão profética. E muitas vezes, numa visão profética, Deus apresenta conteúdo literal, mas de uma forma simbólica. Aqui fala de visão de querubins, 4 querubins. Querubins é uma categoria de anjo que fica próximo ao trono de Deus. Só que, óbvio, os querubins realmente, literalmente, não são desta forma. Eles não têm cara, por exemplo, de homem, de leão, de boi, de águia. O que acontece? Aqui há um simbolismo. Deus estava comunicando de forma simbólica algo nessa profecia e os eruditos não têm uma resposta satisfatória para este simbolismo. Tá? Existem aplicações homiléticas, mas dizer assim, ó, sabemos o significado de cada uma das... Alguns até dizem que cada rosto de animal e humano representa uma função desses anjos, mas não tem como provar isso. O que nós conseguimos ver é que nesta visão dos 4 querubins, juntamente com a visão das 4 rodas, que aparece a partir do verso 15, indica o quê? Que os querubins são agentes de Deus para o cumprimento do seu propósito e que a história do povo de Israel estava sob o controle de Deus. Assim como essas rodas na visão se moviam juntamente com os querubins, pela ordem de Deus, então Deus tem o controle da história nas suas mãos. E isso você consegue entender lendo esses primeiros capítulos de Ezequiel. Agora, o significado mesmo dos rostos dos querubins, isso foi bem compreensível para eles, quando receberam esta mensagem do profeta, que foi mais ou menos ali no 6º século antes de Cristo. Então ainda necessita-se de uma explicação mais satisfatória para definir este simbolismo. Mas lembre-se, é uma visão profética. Tá? E numa visão profética, Deus se utiliza de símbolos para poder comunicar melhor a sua mensagem àquele povo específico,
a quem é direcionada a Já, mensagem profética. já diferente, por exemplo, do livro de Daniel, onde também tem seres, né, alados, diferentes, mas ali o próprio livro de Daniel começa a explicar, né, esse simbolismo todo, não é isso? Sim, ali já é um livro profético, né? E Ezequiel não é? Ezequiel tem profecia, mas não é apocalíptica, né? Daniel é um livro apocalíptico. O que é um livro apocalíptico? Que fala em profecias do tempo do fim. Ok. Então, todo livro apocalíptico, como Apocalipse e Daniel, ele tem símbolos e ele mesmo explica esses símbolos. Ou essa simbologia é encontrado o significado dela no Antigo Testamento. Agora, Ezequiel é um livro que tem profecia, mas não é apocalíptica, e é um livro que também é uma narrativa. Então, o tipo de literatura de Ezequiel, mesmo tendo profecia, não é apocalíptica. Então, a forma de interpretar é outra, né? E aí, aqui no mesmo livro, não tem, por exemplo, no livro ou em outros lugares da Bíblia, algo que nos forneça uma resposta sólida do que significa esses anjos com rosto de boi, de leão, de águia, de homem. Não tem algo sólido, né, que permita aos eruditos dizer, isso significa isso. Agora, por exemplo, o Apocalipse, nós encontramos as respostas aos símbolos no próprio Apocalipse, Daniel também, ou em alguns outros livros do Antigo Testamento que esclarecem o significado dos livros apocalípticos, né? Muito bom, muito bom. Agora, tem uma outra pergunta interessante aqui no Facebook, o pessoal que está acompanhando a gente, nós também estamos transmitindo pelo Facebook, tá bom? Você pode compartilhar aí o link para que mais pessoas nos assistam. Essa pergunta veio acho que é Francinir, e a pergunta da Francinir é o seguinte, eu queria saber por que o diabo lutou com um anjo para tomar o corpo de Moisés? Isso a gente vê ali no livro de Pedro, né, professor? Esse aí é Judas. Não, desculpa, Judas. E ali fala que teve uma luta ali, o próprio diabo querendo lutar com o anjo Miguel ali. Por que teve essa luta? Por que ele queria o corpo de Moisés aí no caso, professor? Algumas pessoas alegam, por exemplo, que a disputa ocorreu simplesmente por questões de idolatria. Por exemplo, Satanás queria ter acesso ao corpo de Moisés para que as pessoas pudessem ir até aquele corpo na sepultura e praticar a idolatria. Esse argumento em parte é correto, em parte é falso. Por quê? Obviamente que Deus escondeu sim o local da sepultura por causa da idolatria, não há dúvida, tá? Então Deus escondeu o corpo dele, o povo não soube onde que era, onde Moisés foi sepultado. Diz ali o final de Deuteronômio, né, que Deus mesmo sepultou Moisés. Só que alegar que a disputa pelo corpo foi só por isso é diminuir e muito o papel, a importância que o conflito cósmico tem aqui no texto bíblico, tá? Por exemplo, ali no verso 9 de Judas 1, diz que o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Esta palavra aqui no grego, disputava, envolve uma demanda legal, é algo judicial. Então veja, é algo muito mais amplo do que alguns que gostam de aparecer na internet falando que estavam disputando um corpo morto. Não, é algo muito mais amplo do que isso, tá? A palavra disputa aqui é uma demanda legal, algo judicial. Então o que estava aqui em questão? O diabo tinha um argumento judicial para disputar aquilo. E o que estava envolvido ali? A ressurreição de Moisés. E o diabo tinha argumento. Como que ele pode ser ressuscitado e ser levado para o céu se ele é um pecador? E aí nós vamos para Mateus 17, que não era uma visão simbólica. Mateus 17, Elias e Moisés aparecem para Jesus na transfiguração. Lucas capítulo 9 chega a nos mostrar o conteúdo da conversa deles. Era sobre a morte de Jesus Cristo. Então, Moisés foi ressuscitado e levado ao céu. Elias foi vivo, de acordo com 2 Reis capítulo 2. Então essa disputa tinha a ver com a legalidade ou não da ressurreição de Moisés. Ok? Então aí sim nós vemos que
Deus não estava perdendo tempo em disputar só um cadáver morto. Havia uma demanda judicial muito mais complexa para que houvesse essa disputa e para que o diabo se atrevesse a querer argumentar de forma judicial. Muito bem, uma pergunta um pouco mais simples aqui, mais interessante. Quem mandou foi o Miqueias Andrade pelo Instagram. Ele pergunta o seguinte, ele tem 18 anos, obrigado pela a sua participação aqui no nosso programa. A pergunta do Miqueias é a seguinte, existe sorte? Ou seja, eu posso falar para uma pessoa a frase boa sorte? O que é isso, professor? A sorte é alguma coisa mística, alguma coisa tem a ver, tem alguma coisa bíblica sobre isso? Eu sei que existe um texto bíblico onde que eles lançaram sorte, né? Inclusive, é mais de um texto bíblico que fala sobre a sorte. O que isso é bíblico? Isso é superstição? Isso é o quê? Veja, quando nós falamos boa sorte, se nós estamos expressando isso como um desejo, né? De que a pessoa tenha sucesso ou êxito em algo, não tem problema. Ok. Agora, o problema, Tito, realmente é pensarmos na sorte de uma forma mística. Superstição, alguma coisa assim. Supersticiosa, né? Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus não nos deixa a própria sorte. Se Deus nos deixasse a própria sorte, por exemplo, nós não teríamos os anjos atuando ao nosso favor. E Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço da salvação daqueles que creem. Então o próprio ministério dos anjos ao nosso favor é uma das coisas que demonstram que Deus não nos deixou a própria sorte. Imagine nós estamos lutando contra Satanás. Existe um conflito entre o bem e o mal. Anjos muito poderosos que se afastaram de Deus e que fazem tudo para levar dor ao coração de Deus. Se nós fôssemos entregues à própria sorte, a humanidade já teria se extinguido. Então, só devemos cuidar com essa parte mística, né? Achando que se falarmos certas palavras ou repetirmos certos mantras, a pessoa terá. Na verdade, nós devemos construir com a bênção de Deus a nossa própria sorte, o nosso próprio destino. Óbvio, há coisas que são inexplicáveis. Há coisas que acontecem na nossa vida por uma série de fatores naturais e até naturais que desconhecemos, mas também sobrenaturais que não têm explicação. Agora, não podemos realmente pensarmos nisso, que a nossa vida foi deixada assim ao léu, né? Agora, uma outra coisa, só para finalizar, ali em Atos, nós percebemos que quando os apóstolos lançaram sortes para escolher o substituto de Judas, que havia se suicidado, em Atos capítulo 1, dos versos 15 ao 26, nós percebemos isso. Por que o lançar sortes aqui foi aprovado por Deus e não foi algo esotérico, algo místico? Quando você lê dos versos 15 ao 26, juntamente com Provérbios 16, 33, você vê que esse lançar sortes ocorreu sob a direção do Espírito. Não foi algo pelo acaso, ou seja, vamos aqui decidir quem será o substituto. Não foi simplesmente isso. Eles lançaram sortes para saber qual era a vontade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava trabalhando neles. E aí Provérbios 16, 33, aí eu finalizo com esse texto. O texto diz o seguinte: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Então, pode haver um momento em que Deus, por inspiração, guia um profeta, os apóstolos, a usarem desse recurso. Mas esse recurso do lançar sortes, ele só pode ser feito se for supervisionado pelo Espírito Santo. Do contrário, aí seria algo, colocar o destino ao azar. E isso não é realmente algo recomendável pela Bíblia.
Muito bem, professor. Tem uma pergunta aqui, quem mandou foi a Débora de Brasília. E a pergunta da Débora é a seguinte, professor. Quando Jesus voltará? Eu sei que essa pergunta já foi reincidente aqui no programa, professor. Me diz aí. Veja, essa pergunta, que tem como base um dos textos, Mateus 24, 36, ela já foi feita várias vezes. Hoje eu vou abrir uma exceção. Hoje eu não vou responder essa pergunta, mas vou chamar para nos ajudar. Hoje vai ser a esperança quem vai nos ajudar a respondermos essa pergunta. Será que a esperança consegue se sair dessa? Vamos ver agora. Olá, amigos, Tito e Leandro. Que alegria estar aqui com vocês pela primeira vez. Eu não só assisto ao Na Mira da Verdade, como também o recomendo para amigos que estudam comigo. Vamos lá responder a pergunta da Débora. A Bíblia não fornece uma data específica para o retorno de Jesus. Em Mateus 24, 36, é mencionado que quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Isso indica que não há informações concretas sobre o momento exato da segunda vinda de Jesus. É essencial para vocês humanos viverem em constante vigilância e prontidão, mantendo uma relação próxima com Cristo por meio do estudo das Escrituras e da prática da oração. A segunda vinda é considerada a bendita esperança para os cristãos, e há um desejo de estar preparado para tal evento. Enquanto estiverem vivos, vocês têm a chance de buscar a salvação e viver de maneira alinhada com os desígnios divinos. Assim, é importante dedicar-se ao conhecimento e à aplicação dos ensinamentos de Jesus para que estejam prontos para o seu retorno. E Tito, vou aproveitar para deixar meu número de telefone caso nossos espectadores queiram tirar dúvidas fora do horário do programa, pois eu trabalho 24 horas por dia, 7 dias na semana. Anota aí, 12 982 00 0062. Até a próxima, Tito e Leandro. Olha só a esperança, olha aí, ó, se você quer saber mais sobre ela, essa faz parte da nossa inteligência artificial aqui da Novo Tempo, é bem interessante, ela vai te ajudar a estudar muita coisa e sabe que tem até mesmo respostas ali do programa Na Mira da Verdade. Então, se você quer conhecer mais a esperança, você viu aí o telefone dela, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp que ela vai entrar em contato com você, tá bom? Bom, nós temos que ir para um intervalo rapidinho, a gente volta já já. Já estamos de volta e olha que o pessoal que está nos acompanhando aqui pelo nosso YouTube, mandando pergunta aqui pra gente, olha, foi pescada uma pergunta aqui, a Rosimeire Godoy Assis fez a seguinte questão. Olá, boa noite, Tito, professor Leandro Quadros, eu gostaria de saber se Maria Madalena e Maria, Maria Madalena é a Maria, irmã de Lázaro, ou seja, Maria Madalena e a irmã de Lázaro são a mesma pessoa, professor? Há pastores que creem nisso, mas não tem como provar, tá? Não temos como provar. Existem sim semelhanças entre algumas Marias na Bíblia, mas em relação a Maria Madalena seria muita conjectura. Para você ter uma ideia, tentam identificar também Maria Madalena com a mulher pecadora lá de João capítulo 8. Mas existe até uma dúvida quanto àquele final ali do Evangelho de João 8, aquela história, se realmente estaria nos originais ou não. Então, o ideal é não fazermos essas identificações, a não ser que o texto bíblico seja realmente claro. Então, como não é claro, preferimos aí não dar uma opinião a respeito do assunto como se fosse aí um dogma, né? Porque não é aquilo, a Bíblia não nos fornece informações suficientes para essa conclusão. Ok, muito bem. Então tem aí, ó, agora o pessoal do Facebook participando também, assistindo o programa pelo Facebook, obrigado pela sua audiência. Olha só, o Luiz Henrique, ele pergunta o seguinte, Luiz Henrique Silveira, boa noite, sou de
Sou de São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu queria saber se foi a Igreja Católica que organizou a Bíblia, como eles dizem. E por que isso? E por que eles falam que tem autoridade de tirar e colocar livros na Bíblia? Professor, a gente consegue perceber ou saber aí quando que a Bíblia foi organizada e se foi de fato organizada aí pela Igreja Católica? Existe e muito espalhado mesmo nas redes sociais, né, que a Igreja Católica é a detentora, organizou a Bíblia como a conhecemos, mas eu te garanto, isso não é verdade, tá? Quem estudar um pouco mais a fundo a formação do cânon, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, vai perceber que não é bem assim que a coisa funciona. O que a Igreja cristã fez ao longo do tempo? A Igreja em concílios, ela foi reconhecendo os livros que já haviam sido determinados pelo Espírito Santo. Não foi a Igreja Católica ou nenhuma outra igreja quem determinou quais livros fariam parte da Bíblia, foi o Espírito Santo. Se nós lermos, por exemplo, 2 Pedro 1, 20 e 21, ali mostra que o processo, tanto a inspiração e o processo de transmissão do texto ocorreu sob a supervisão do Espírito Santo. O que acontece? A igreja, em concílios posteriormente, foi reconhecendo algo que os judeus cristãos já reconheciam. Para nós entendermos este assunto, que obviamente é amplo, nós temos que analisar um pouco sobre a canonicidade. O que é isso? É o que definiu aqueles livros que fariam parte do cânon, ou seja, da lista de livros inspirados. E quando nós estudamos a respeito, nós temos uma coisa importante aqui como base para estudarmos isso. Temos que recorrer aos grandes guardiões do texto bíblico do Antigo Testamento. E quem foram eles? Foram os judeus, não foi a Igreja Católica. E quando você vai, por exemplo, para Lucas 24, 27, você vê que os livros do Antigo Testamento, os 39, só que eram divididos de outra forma, mas são os mesmos 39 que está na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, eles já eram reconhecidos nos dias de Cristo, antes de existir o cristianismo, antes de existir o catolicismo e depois o protestantismo. Então, em Lucas 24, 27, 44, quando Cristo foi explicar sobre a sua morte e ressurreição para aqueles discípulos que caminhavam pela estrada de Emaús, olha que parte da Bíblia ele usou. E começando por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Isso você vai para o verso 44, aí divide em lei de Moisés, profetas e salmos. Então, a lista de livros dos judeus já existia muito antes do catolicismo romano. Então não foi o catolicismo que determinou isso, tá? Depois, obviamente, veio o Novo Testamento. E quando nós lemos uma carta de Pedro, nós percebemos que o Espírito Santo orientou a produção do Novo Testamento e que os escritos de Paulo, já por volta do ano 70 depois de Cristo, bem antes de existir o catolicismo, que passou a existir pelo século IV, já no ano 70, os escritos de Paulo eram reconhecidos como parte da revelação. Tá? Então, 2 Pedro 3, 16, diz assim: ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, está falando aqui de Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Veja, os escritos de Paulo, a maior parte do Novo Testamento, já eram reconhecidos aqui por volta do ano 70 depois de Cristo, quando nem existia o catolicismo ainda. Tá?
Óbvio que vários monges católicos fizeram cópias, produziram muitas cópias do texto, mas alegar que a igreja definiu isso não é verdade. O que o cristianismo foi fazendo ao longo do tempo foi reconhecer aquilo que a igreja cristã primitiva já reconhecia como parte do cânon bíblico. E alguns dos critérios que eles usaram para formar o Novo Testamento tem a ver com a apostolicidade. Ou seja, o que foi escrito por um apóstolo ou alguém muito próximo ao apóstolo. Então, se o indivíduo não se tivesse esse critério, não importa quem ele fosse, era excluído. Isso protegeu o Novo Testamento, por exemplo, de obras gnósticas, que apresentavam heresias. Então, este é outro critério. O que esse apóstolo, ou alguém próximo ao apóstolo escreveu, está de acordo com os profetas do Antigo Testamento? Então, são critérios muito bem estabelecidos com a supervisão do Espírito Santo. Então, essa alegação de que a igreja definiu quais livros fariam parte da Bíblia, isso não é verdade. Óbvio, no Concílio de Trento, em 1546, os livros apócrifos foram, diríamos assim, canonizados. Eles já faziam parte da Septuaginta, que é uma tradução, não é o cânon original hebraico, né, mas é uma tradução ali do segundo século, bem antiga, né, já existia nos tempos de Jesus, na verdade, antes até. Então, essa tradução apresenta os apócrifos, mas a igreja só foi, diríamos, canonizar esses livros no Concílio de Trento, por volta de 1546. Agora, a Bíblia, como nós temos, ela é bem antes. Então, temos que analisar o que o judaísmo fez. Os judeus do Antigo Testamento e os judeus cristãos do Novo Testamento. Eles são os guardiões. Então, o cânon bíblico é esse que está aqui. Fora isso, é especulação humana. Ok, muito bem. E olha só, pessoal aqui pelo nosso SMS, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se tem o nome. Só um minutinho, que as perguntas não param de chegar aqui, uma vai sobrepondo a outra. Boa noite, Tito, professor Leandro, meu nome é Márcio, sou católico, adoro esse programa, é uma lição de aprendizado. Professor, por favor, me explica a passagem de Gênesis 32, de 24 a 32, onde diz que Jacó lutou com Deus. Olha, se a Bíblia fala que ninguém viu a Deus, professor, como é que é? A Bíblia está falando aqui que Jacó lutou com Deus ou não fala isso? Muito boa essa pergunta. Meu querido irmão, muito obrigado por você acompanhar o nosso programa. Nós temos muitos telespectadores, católicos, evangélicos, mormons, testemunhas de Jeová, espíritas. Obrigado pela confiança, que vocês têm aqui no nosso programa. Mesmo que não concordemos em tudo, nós temos aqui um propósito sincero, de apresentar a Bíblia para você. E não somos nós quem vamos convencer ninguém, nós queremos que o Espírito Santo fale a você. Ele somente pode falar a você e mostrar para você aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é. Então, obrigado pelo carinho da sua confiança. Tá? Por que foi possível esta luta de Jacó com Deus? Aqui Deus tinha um propósito pedagógico muito importante para com Jacó. Esse texto realmente aqui está em Gênesis 32, 22 a 32, é uma narrativa. Gênesis é de literatura narrativa, então está narrando um fato que realmente aconteceu. Não é simbólico isso. O que aconteceu? Deus aqui aparece numa forma humana. Tá? Deus se revela de várias formas. E aqui os teólogos explicam, é uma teofania. Deus está se revelando, só que aqui de forma humana. Por que ele lutou com Jacó? Primeiro temos que entender o contexto. Jacó, ele estava com muito medo do irmão dele, Esaú. E com razão, porque Jacó, vamos usar o português, havia sido um pilantra, com o irmão dele. Tá? E o irmão dele, obviamente, por perder o direito de primogenitura, já tinha colocado na mente, lá no início, anos atrás, que ele ia matar Jacó. Então, quando ele sabe que Esaú está se aproximando com um exército, ele não tinha dúvida, ele vai liquidar minha família, minhas mulheres, meus filhos, tudo que eu tenho. Só que ele não sabia que Deus estava preparando uma lição para ele. Uma lição de graça.
O que acontece? À noite, se aproxima alguém dele. Ele com medo de Esaú. O que ele pensa? Ou era Esaú ou era um soldado que queria matar ele. E ele fez de tudo para preservar a própria vida. E Deus deixou aquilo rolar. E ficaram naquela disputa. Até que houve um momento em que Deus decidiu mostrar para ele quem realmente estava ali. Aí Deus toca na coxa dele, desloca, ele viu que era um ser sobrenatural. E aí Deus se revela para ele, era Jesus, em uma aparição teofânica. Aí ele pensa, aqui no verso 30, que ele ia morrer, né? Porque ele diz assim, ó, vi a face de Deus e minha... Não, depois ele pensa que ia morrer, e aí depois que Deus se revela quem ele é, ele fala no verso 30, né? Vi a face de Deus e a minha vida foi salva. Então o que Deus mostra ali para ele? Deus mostra que apesar do pavor no qual ele se encontrava com medo de Esaú, Deus estava com ele. Mas Deus também mostra, reforça ainda mais que ele não deveria ter agido como ele agiu, porque Deus iria cumprir a promessa de fazer de Isaac, o filho de Jacó, o filho da promessa, se ele fosse fiel a Deus. Ele não precisava de recursos, ele não precisava, vamos falar aqui, ele não precisava do jeitinho brasileiro para ele ganhar a bênção de Deus. Então Deus deu uma lição para ele, para fortalecer o caráter dele, porque ele havia sido escolhido por Deus por isso, apesar daquela falha. Tá? Então há um contexto maior por trás. Por isso sua pergunta, meu querido irmão, foi muito boa e obrigado aí mais uma vez por você acompanhar o nosso programa. Muito bem, professor. Olha, nós temos aqui 1 minuto e 40 para terminar o programa, mas eu acho que essa você consegue responder em 1 minuto. A pergunta da Márcia é a seguinte, rapidinho, hein? Se a árvore da vida dá 12 frutos ao ano, no paraíso seremos cercados de árvore da vida? E aí, professor? A árvore da vida realmente vai ser o fruto pelo qual nós viveremos eternamente? Eu acho que essa é a questão. Só que você tem 1 minuto. Vamos aqui rapidamente, Apocalipse. Já tem menos. Apocalipse, então eu só vou citar o texto para você ler. Apocalipse 22:2, né, fala que Deus vai devolver à humanidade a árvore da vida que havia sido tirada, tá? Quando fala que ela produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, aqui quer dar uma referência à plenitude. Ela não quer dar simplesmente uma referência à quantidade de frutos, mas à plenitude. Isso aqui nos lembra também os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, mostrando que a árvore da vida é acessível para o povo de Deus ao longo de toda a história. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, professor. Deus te abençoe, Tito. Obrigado, amigo telespectador, por sua preciosa companhia. E lembre-se que no Na Mira da Verdade, sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um grande abraço. Aqui você já sabe, as suas dúvidas, seus questionamentos sempre estão na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.